Eu descobri porque pessoas que ganham R$ 2.500 ficam ricas enquanto outras que ganham 10 mil continuam pobres, e hoje vou te contar esse segredo. Sabe qual foi a maior mentira que me contaram sobre dinheiro? Que eu precisava ganhar muito para ficar rico. Durante anos eu acreditei nisso e fiquei preso no mesmo lugar, reclamando da vida, culpando a economia, o governo, meu chefe. Qualquer coisa menos eu mesmo. Até que um dia eu descobri algo que mudou completamente minha relação com o dinheiro, mas antes de te contar o que descobri, deixa eu te fazer uma pergunta que vai ecoar na sua mente até o final deste vídeo. Porque algumas pessoas que ganham pouco conseguem construir fortunas, enquanto outras que ganham muito continuam quebradas? A resposta vai te chocar e está no final deste vídeo. Eu sempre fui uma pessoa comum, trabalhando no meu emprego, ganhando meu salário básico, sonhando com um dia ter mais dinheiro, mas eu tinha um problema sério. Eu pensava como pobre, eu reclamava constantemente da falta de dinheiro, mas mantinha exatamente os mesmos hábitos que me mantinham nessa situação. Foi quando eu conheci a história de Napoleon Hill, um cara que passou mais de 20 anos da vida dele estudando os maiores milionários do mundo. Cara, imagina só. 20 anos conversando, analisando, dissecando a mente das pessoas mais ricas do planeta, e sabe o que ele descobriu? Que o que separa os milionários das outras pessoas não é o dinheiro que eles têm, mas a forma como eles pensam. Ele descobriu que existe um padrão. Uma fórmula mental que todos os milionários seguem, mesmo sem saber. E quando eu aprendi essa fórmula, minha vida mudou completamente. Eu comecei a pensar diferente, agir diferente e, consequentemente, meus resultados financeiros mudaram também. Mas calma, não estou falando de pensamento positivo ou lei da atração. Estou falando de algo muito mais profundo e prático. Os milionários que ele estudou não agiam por impulso. Eles tinham intenção clara, disciplina férrea e planejamento detalhado para tudo o que faziam com o dinheiro. Eu cresci ouvindo frases como dinheiro é difícil de conseguir, rico nasce rico, isso não é para pessoas como nós. Essas frases foram programadas na minha mente desde criança. E eu nem percebia como elas sabotavam todas as minhas decisões financeiras. Era como se eu tivesse um software mental programado para o fracasso financeiro. A verdade é que a maioria das pessoas vive com mentalidade de escassez. Elas acreditam que as oportunidades são limitadas, que não são capazes de prosperar, que o sucesso é para os outros. E sabe o que acontece? Essa crença se torna realidade na vida delas. Elas se tornam aquilo que acreditam sobre si mesmas. O verdadeiro inimigo da riqueza não é a falta de oportunidades. Não é a economia ruim, não é o governo. O verdadeiro inimigo é a falta de clareza e direção mental. É não saber exatamente onde você quer chegar e como vai chegar lá. Eu aprendi algo que me deixou chocado. Pessoas que ganham muito dinheiro rapidamente, como ganhadores da loteria, frequentemente perdem tudo em poucos anos. Por quê? Porque dinheiro sem mentalidade adequada não dura. É como colocar combustível de avião num Fusca. Vai dar problema. A riqueza verdadeira exige preparo interno. Você precisa ter identidade de pessoa rica, propósito claro e consciência financeira desenvolvida. Sem isso, qualquer quantia que você ganhar vai escorrer pelos seus dedos como água. A virada na minha vida começou com um passo simples, mas poderoso. Eu peguei um papel e escrevi exatamente o que eu queria da minha vida financeira. Não foi fácil, porque até então eu nunca tinha parado para pensar nisso de verdade. Eu só sabia que queria mais dinheiro, mas isso é muito vago. Eu escrevi quanto eu queria ter, para que eu queria esse dinheiro. Como eu ia usar essa riqueza para impactar positivamente minha vida e a vida das pessoas que eu amo. E então comecei a ler essas metas todos os dias, repetindo elas em voz alta. Agindo como se eu já fosse a pessoa que tinha conquistado esses objetivos. Parecia estranho no começo, eu admito, mas algo incrível começou a acontecer. Minha mente começou a trabalhar de forma diferente. Eu comecei a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Comecei a tomar decisões diferentes, mais alinhadas com meus objetivos financeiros. Isso exigiu coragem para mudar hábitos antigos, para me afastar de pessoas que só reclamavam da vida, para assumir total responsabilidade pelos meus resultados financeiros. Foi difícil, mas foi libertador. Napoleon Hill identificou 5 pilares fundamentais da mentalidade milionária, e eu vou compartilhar todos eles com você agora. O primeiro pilar é clareza absoluta de propósito. Você precisa saber exatamente quanto você quer, para que você quer e até quando você quer conquistar isso. Não pode ser vago. Tem que ser específico, detalhado, tangível. Os milionários não dizem quero ficar rico.
Eles dizem: quero ter R$ 1 milhão até dezembro de 2025 para poder comprar minha casa própria e garantir a educação dos meus filhos. O segundo pilar é a autossugestão constante. Isso significa repetir suas metas em voz alta todos os dias, preferencialmente pela manhã e antes de dormir. Sua mente subconsciente precisa estar constantemente programada com seus objetivos financeiros. É como programar um GPS. Você precisa dizer exatamente onde quer chegar para que ele trace a melhor rota. O terceiro pilar é decisão firme e rápida. Milionários tomam decisões com base no propósito, não no medo. Eles não ficam semanas analisando se devem ou não investir numa oportunidade. Eles analisam rapidamente se aquela decisão os aproxima ou os afasta de seus objetivos e agem de acordo. O quarto pilar é aliança com mentes afins. Napoleão Hill chamava isso de mastermind. Você precisa se cercar de pessoas que pensam grande, que têm objetivos ambiciosos, que não ficam reclamando da vida. O ambiente em que você vive tem influência direta nos seus resultados financeiros. O quinto e último pilar é fé aplicada em ação diária. Não estou falando de fé religiosa, mas de fé nos seus objetivos. É agir todos os dias como se seus resultados já estivessem a caminho. Mesmo quando ainda não vê sinais externos disso acontecendo, mas de todos os pilares tem um que é a base de tudo. Disciplina. A diferença entre quem reclama da vida e quem constrói riqueza é a disciplina. Disciplina para manter o foco quando todo mundo está se divertindo. Disciplina para investir quando todo mundo está gastando. Disciplina para silenciar as críticas e continuar trabalhando mesmo sem reconhecimento imediato. Eu aprendi que liberdade financeira não é consequência de sorte ou milagre. É consequência de ações consistentes, disciplinadas, direcionadas por um propósito claro. É fazer hoje o que os outros não fazem para ter amanhã o que os outros não têm. Quando eu comecei a aplicar esses princípios na minha vida, as pessoas ao meu redor acharam que eu tinha ficado maluco. Para que tanto planejamento? Porque você não aproveita a vida, você está obcecado com dinheiro. Mas eu não estava obcecado com dinheiro, eu estava obcecado com liberdade. A mentalidade milionária não é sobre ostentar riqueza, é sobre construir riqueza com direção. Estratégia e coerência é sobre ter controle total sobre sua vida financeira ao invés de ser controlado pelas circunstâncias. Hoje, alguns anos depois de começar essa jornada, eu posso dizer que minha vida financeira é completamente diferente, não porque eu comecei a ganhar milhões da noite para o dia, mas porque eu mudei fundamentalmente a forma como eu penso e me relaciono com o dinheiro. Eu parei de reclamar e comecei a agir, parei de culpar e comecei a assumir responsabilidade. Parei de sonhar acordado e comecei a planejar metodicamente, e os resultados vieram naturalmente, mas não foi fácil. Teve momento que eu quis desistir. Teve momento que as críticas quase me fizeram voltar para a zona de conforto. Teve momento que eu duvidei se realmente ia dar certo, mas eu me lembrava do meu propósito, das razões pelas quais eu estava fazendo aquilo, e isso me dava força para continuar. Uma coisa que me impressiona até hoje é como pequenas mudanças de mentalidade geram grandes transformações na vida financeira. Quando você começa a pensar como milionário, você automaticamente começa a agir como milionário e, consequentemente, começa a obter resultados de milionário. Mas tem uma coisa importante que eu preciso te falar. Conhecimento sem ação é completamente inútil. Você pode assistir 1000 vídeos sobre mentalidade milionária, pode ler dezenas de livros sobre o assunto, pode fazer vários cursos. Mas se você não aplicar isso na prática, nada vai mudar na sua vida. O momento certo para começar é agora, não amanhã, não na próxima segunda-feira, não no próximo mês, é agora. Pegue um papel agora mesmo e escreva seu propósito financeiro. Seja específico, seja detalhado, seja honesto sobre o que você realmente quer. Depois disso, comece a repetir suas metas todos os dias. Pareça estranho no começo, mas persista, sua mente subconsciente vai começar a trabalhar a seu favor, criando oportunidades e soluções que você nunca imaginou que existiam. Comece a tomar decisões firmes e rápidas baseadas no seu propósito. Pare de procrastinar, pare de ficar em cima do muro. Se uma oportunidade te aproxima dos seus objetivos, vá em frente. Se te afasta, rejeite sem dó. Afaste-se de pessoas que só reclamam e se aproxime de pessoas que constroem. Seu círculo social tem influência direta nos seus resultados financeiros. Você se torna a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E por último, mas não menos importante, tenha fé nos seus objetivos. Haja todos os dias como se seus resultados já estivessem garantidos. Essa fé não é ilusão, é estratégia. Quando você age com fé, você toma decisões diferentes, você se dedica mais, você persiste por mais tempo.
Agora eu quero responder aquela pergunta que fiz no começo deste vídeo. Por que algumas pessoas que ganham pouco conseguem construir fortunas, enquanto outras que ganham muito continuam quebradas? A resposta é simples. Não é quanto você ganha que determina sua riqueza, é quanto você consegue manter e multiplicar, e isso depende exclusivamente da sua mentalidade. Uma pessoa com mentalidade milionária pode pegar R$ 1.000 e transformar em 10.000. Uma pessoa com mentalidade pobre pode pegar R$ 10.000 e transformar em 1.000. A mentalidade é tudo. Ela determina suas decisões determinam suas ações determinam seus resultados. Se você quer mudar seus resultados financeiros, precisa começar mudando sua mentalidade. Eu sei que pode parecer simples demais para ser verdade, mas a verdade é que as coisas mais poderosas da vida são frequentemente as mais simples. A fórmula da riqueza não é complicada. Clareza de propósito, autossugestão constante, decisões firmes, ambiente adequado, fé em ação e muita disciplina. O que complica tudo é a resistência que temos em aplicar essas coisas simples de forma consistente. Preferimos procurar fórmulas mágicas, estratégias secretas, atalhos miraculosos. Mas a verdade é que não existe atalho para a riqueza verdadeira, existe caminho. E esse caminho começa na sua mente. Hoje você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar pensando como sempre pensou e obtendo os mesmos resultados que sempre obteve. Ou você pode decidir mudar sua mentalidade e começar a construir a riqueza que você merece. A escolha é sua, mas lembre-se: o tempo passa de qualquer forma. Você pode usar esse tempo para reclamar da vida ou para construir a vida que você quer. Você pode usar esse tempo para justificar porque não consegue ou para descobrir como conseguir. Eu escolhi construir, e hoje minha vida financeira é prova de que funciona. Não porque eu sou especial, não porque eu tive sorte, mas porque eu mudei minha mentalidade e apliquei os princípios que aprendi de forma consistente. E você? O que vai fazer com essas informações? Vai deixar esse conhecimento morrer aqui ou vai aplicar na sua vida? A resposta para essa pergunta vai determinar se daqui a alguns anos você vai estar reclamando da mesma situação financeira ou celebrando sua transformação. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre dinheiro, deixa um like e me conta nos comentários qual vai ser seu primeiro passo para desenvolver mentalidade milionária. E se inscreve no canal porque tenho muito mais segredos financeiros para compartilhar com você.